Ciro Gomes e Gregório do Vivier, o comediante do Porta dos Fundos, protagonizaram ontem à noite um bate-boca que era para ser um debate, na verdade, algo totalmente desnecessário para o Ciro Gomes, principalmente. Claro que o vídeo do Ciro Gomes gerou muitas visualizações, vai ser possivelmente o vídeo mais visto do Ciro Gomes do canal dele, mas na verdade foi uma situação muito sem sentido. O Ciro Gomes convidar o Gregório para um debate, seria melhor se o Gregório tivesse chamado o Ciro Gomes para uma entrevista. E na verdade, pessoal, eu vou fazer esse vídeo porque tem dois pontos, um ponto do Ciro Gomes e também do Gregório que me incomodam demais e eu rechaço completamente esses pontos dos dois. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi uma boa estratégia do Ciro Gomes ter debatido com o Gregório? O que você achou? Foi um bate-boca? O Ciro se saiu bem? Coloca nos comentários, deixe o seu like e também envie um superchat para o vídeo clicando nesse botão de valeu aí embaixo. E toda a história desse debate começou depois que o Gregório fez um vídeo para o programa dele na HBO, que ele faz ali críticas ao Ciro Gomes. Se você não viu, o link está aqui no card. E aí tem o ponto de vista do Gregório, ele comete alguns erros ali, mas ele fez uma conclusão no final, basicamente o seguinte: olha, o Ciro Gomes deveria abandonar a candidatura dele para apoiar o Lula e derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. E isso irritou bastante os ciristas, principalmente o Ciro Gomes também, e eu sou completamente contra esse tipo de pensamento propagado pelo Gregório. Essa história de candidato A abandonar a candidatura para beneficiar candidato B, para derrotar candidato C, é uma grande tolice. Mas eu não entendo por que o Ciro Gomes ficou tão revoltado com isso. Porque o próprio Ciro advoga esse tipo de situação, o que também é um erro. Porque em vários momentos, o Ciro Gomes, ele fala que, olha, em 2018, se o PT tivesse aberto mão da candidatura do Haddad e me apoiado, eu teria vencido o Bolsonaro. Então é a mesma situação do Gregório, ou situações muito parecidas que eu execro completamente. Em uma disputa, os candidatos precisam sair, os partidos precisam lançar candidatos. Ah, mas não vai vencer, não importa. O candidato precisa sair, o candidato precisa aparecer, o candidato precisa disputar, ele precisa expor a sua ideia, porque isso aumenta a politização, isso faz com que as pessoas se identifiquem com candidatos, e isso engrandece o momento político do país. Essa história de abrir mão de candidatura é uma grande palhaçada e eu rechaço completamente essa ideia. E me incomoda muito a imprensa, a mídia, né, principalmente, mas o Gregório, que ficam falando, não pode politizar, não pode polarizar, não pode polarizar, não pode polarizar, não, essa polarização é muito ruim pro país. E na hora que nós temos candidatos, eles vêm e querem tirar as candidaturas. Ora, mas que palhaçada é essa? É igual a imprensa falar, não, o Lula não pode falar isso. Ah não, o Bolsonaro também não deve falar isso, é porque ele golpe, o Lula beneficia o Bolsonaro. Ah, que coisa é essa? Qual é a da imprensa? Ela quer ditar o que candidato pode ou não pode falar? Ela quer ditar qual candidatura pode ou não pode sair? Isso é muito errado e me incomoda demais. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui no card para que você possa entender essa história. E se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. Mas foi um bate-boca muito agressivo. No final tudo bem, eles acabaram bastante amistosos, mas eu não vejo benefícios para o Ciro Gomes ter entrado nesse bate-boca público com o Gregório, porque se tornou um bate-boca, a não ser pelos benefícios das visualizações. Talvez o Ciro Gomes possa conseguir alguma simpatia de bolsonaristas que não gostam do Porta dos Fundos e de toda o humor feito pelo Porta dos Fundos e também o humor do Gregório. Mas na verdade, eu não sei qual foi o papel do João Santana nisso. O João Santana, que ele é o marqueteiro do Ciro Gomes e, na minha opinião, tem feito um péssimo trabalho desde que ele assumiu a campanha do Ciro Gomes. E ele ganha muito bem para isso. O João Santana ele ganha mais de 200 mil para fazer a campanha do Ciro Gomes. E desde que ele assumiu, o Ciro Gomes estagnou. O que o João Santana fez que honrou, de fato, o salário que ele recebe? Porque a campanha do Ciro vinha muito bem antes do João Santana. Muito bem. E vamos comentar daqui a pouco isso. O João Santana ele repaginou a identidade visual do Ciro, começou a ter uma inserção um pouco maior na internet, mas 200 mil? E outra, ele aprovou esse debate com o Gregório? E talvez o João Santana, na verdade, ele não seja todo esse gênio do marketing que nós atribuímos a ele no passado. Essa história de grandes marqueteiros vencendo campanhas, vencendo pleitos, talvez tenha sido um exagero nosso lá no passado. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque nos comentários e se inscreva no canal se você chegou até aqui. E de fato, a campanha do Ciro Gomes ela mudou radicalmente. O João Santana descaracterizou o Ciro Gomes. Porque até a chegada do João Santana, a campanha do Ciro vinha muito bem. Lá em 2019, lá em 2018, quando ele foi para a Europa e ele causa todo esse problema, o Ciro fez certo. O Ciro Gomes fez certo, ele não podia estar atrelado ao Fernando Haddad se ele tinha pretensões de disputar em 2022 como ele tem, porque naquela época o antipetismo era um movimento muito forte e ele precisava se distanciar desse antipetismo. Ele viajou para a Europa
Ele foi para a Europa, evitou se associar ao PT porque o movimento maior naquela época era o antipetismo. E depois ele volta a tempo do segundo turno para votar no Haddad. Então aquele movimento do Ciro foi um acerto. E depois, em 2019, ele fez um movimento que ele chamava de Observatório Trabalhista, que era um movimento muito interessante do Ciro Gomes, que era uma espécie de governo paralelo que ele fez ao governo Bolsonaro. Então, periodicamente, o Ciro Gomes trazia os indicadores do governo Bolsonaro e discutia junto com especialistas que possivelmente seriam ali os ministros de um eventual governo de Ciro Gomes caso ele fosse vencedor do pleito seguinte. Então aquela história, aquela época, o Ciro Gomes ele fez uma campanha muito bem feita e muito boa. Até que em 2020 aconteceu aquilo que é, na minha opinião, o maior erro de todos do Ciro Gomes. E se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, gosta de análises políticas, vamos fazer uns 3 vezes ao dia aqui no YouTube, então se inscreva no canal. E o maior erro do Ciro Gomes, que ele paga um preço muito caro até hoje, foi ele não ter participado das manifestações dos entregadores de aplicativo lá em junho de 2020. Aquilo foi um erro do Ciro Gomes, na época nós fizemos vídeo, se eu encontrar eu vou colocar aqui no card para que você possa ver o comentário daquela época, e nós falamos, vai haver um preço muito caro a ser pago naquela época. O Ciro Gomes, ele apoiou aquelas manifestações, ele fez vídeo, ele fez postagem, mas ele não esteve lá presencialmente. Ah, mas o Lula também não esteve. Exatamente por isso. Aquele era o momento do Ciro Gomes se diferenciar do Lula, estar lá com os trabalhadores, estar lá junto com os entregadores de aplicativo e falar, eu estou aqui com vocês, vocês são os novos trabalhadores, a nova classe trabalhadora que trabalham para os aplicativos, sem 13º, sem férias, sem salário, sem direito a descanso. Eu estou aqui para vocês e com vocês. O meu governo vai priorizar vocês. Então ele deveria ter se colocado naquele momento junto com os trabalhadores, mas ele não fez isso, ele não esteve lá presente. E nós falamos, vai ser um erro e ele vai pagar esse preço como ele está pagando agora, pessoal. Foi um erro imenso aquilo que o Ciro Gomes fez. Esse era o momento dele apresentar. Eu estive com vocês lá em 2020. Eu encarei a junto com vocês, porque eu estava com vocês, mas ele não fez isso e ele não pode apresentar e mostrar esse grande diferencial que ele teria ao Lula. E o segundo ponto que eu vejo, que aí não tem muito a ver com o Ciro Gomes, na verdade, é só apenas uma conjuntura do próprio momento político, foram as eleições de 2020. Naquelas eleições, o PDT fez uma aliança muito forte com o PSB e ambos se juntaram em algumas capitais e lançaram candidatos juntos, como no caso em São Paulo. O Márcio França, do PSB, saiu a candidato a prefeito junto com o Antônio Neto, que era do PDT. Foi o vice do França. E no Rio de Janeiro também a delegada Marta Rocha. Só que em São Paulo, o Márcio França não foi nem para o segundo turno. Quem foi o Guilherme Boulos, que tudo bem, perdeu para o Bruno Covas, mas ele foi para o segundo turno. E ele esteve nas manifestações lá dos entregadores de aplicativo. E no Rio de Janeiro também a Marta Rocha acabou não indo para o segundo turno, ou foi, eventualmente. Enfim, a parceria não deu certo, porque o Ciro Gomes ele não conseguiu fazer com que demonstrasse força para que esse casamento entre o PDT e o PSB pudesse durar. Tanto que naquela época já, o João Campos, que é uma figura importante do PSB, que foi eleito prefeito de Recife, ele falou o seguinte, não, essa aliança foi uma aliança pontual, foi uma aliança só agora, talvez temos que ver como vai ficar, e de fato agora o PSB está com o PT, inclusive o Alckmin se filiou ao PSB e está junto com o PT na chapa. Então esses dois momentos, mas principalmente a não ida do Ciro Gomes às manifestações dos trabalhadores foram pontos que, na minha opinião, na minha visão, pesaram muito contra o Ciro Gomes. E a campanha que o João Santana tem feito, sabe, não tem resultado, ele não traz resultado para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes precisa se livrar logo do João Santana, porque ele só atrapalhou. Criou a identidade visual? Ótimo. Ficou bonito? Ficou bonito. Aumentou a inserção nas redes? Sim, o Ciro Gomes em vários dias o político, o candidato que mais tem interações nas redes, superando até o Bolsonaro. Ele não tem o número de seguidores que o Bolsonaro tem, isso ninguém tem. O Bolsonaro ele reina absoluto com um esquema muito bem criminosamente arrumado. Eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card para que você possa entender, mas ele consegue superar, só que é muito pouco para alguém que ganha mais de 200 pau por mês e não consegue reverter em resultados para o Ciro Gomes. O tempo está passando, o Ciro Gomes não conseguiu chegar nem aos 10%, algumas pesquisas mostram 14%, na média ele está com 8%, ele não consegue, o tempo está passando e isso dificulta para ele conseguir as alianças regionais tão importantes. Porque se prejudica o Bolsonaro, como nós falamos ontem, o link está aqui no card também, prejudica obviamente o Ciro Gomes também.
Então, mas quero muito saber a sua opinião a respeito dessa participação do Ciro Gomes com o Gregório. Você acha que foi benéfico? Você acha que não? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva também no canal.